Olá pessoal, um excelente dia a todos. Aqui quem está falando mais uma vez é o Wellington de Souza. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para poder mais uma vez, quebrar um pouco esse mito que ronda sobre o mercado financeiro, principalmente o mercado de ações, a bolsa de valores. Então, com esse intuito, eu espero que hoje possamos entender, que para você investir em ações, se tornar sócio de grandes empresas não necessita, ter muito dinheiro, como dizem por aí, né? Então eu botei esse como esse título, que é a pergunta que as pessoas normalmente me fazem, né? Por que investir em ações? Aqui está uma frase do Warren Buffett, né? Eu gosto muito dele, para mim ele é um cara fora de série, né? Então ele diz: por algum motivo as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? A maioria das pessoas no mercado financeiro, principalmente em ações, eles falam: a ação tá cara, o preço da ação tá cara, o preço da ação tá barata. Então eu vou mostrar para vocês que a questão essa questão de preço para quem se torna sócio, de boas empresas, isso não faz o menor sentido se a ação está cara ou barata. Isso não influencia para aquele que é sócio, porque você não está comprando o preço da ação, você está comprando o valor da empresa, entendeu? Você está adquirindo uma empresa que ela é boa, ela é sólida, ela tem fundamentos, então você está tendo um valor agregado a isso. Então é nisso que nós vamos falar um pouquinho hoje. No vídeo anterior eu usei essa planilha aqui para falar sobre um investimento de uma compra de 15 ações, por mês, que é uma quantidade relativamente baixa, mostrando que é possível, Dei o exemplo de Itaú SA4, que é Itaú SA, entendeu? E vendo, que esse gráfico, essa planilha aqui que eu fiz foi um investimento, bem pequeno possível, e aqui eu não usei o reinvestimento, dos dividendos que eram recebidos, Então não usei esse modelo. Então hoje eu aproveitei esse embalo, já que tem muita dúvida, eu fiz uma planilha um pouco mais completa, baseando também na mesma empresa, Itaú SA, só que agora reinvestindo, todos os dividendos, os proventos. Então essa planilha eu fiz ela ao longo de 10 anos, como se você estivesse investindo só que R$ 100 por mês, e reinvestindo todos os dividendos durante 10 anos e 7 meses, que eu peguei desde 2007 até 2017, até o mês passado, no caso até em julho de 2017, que é onde que a gente tem, até agora o gráfico, da ação formado. Então vamos entender, vamos passar aqui para outra planilha. Então é isso, pessoal. Investimento de R$ 100 por mês, ou seja, você vai comprar R$ 100 de ações com o mesmo exemplo da mesma empresa, Itaú SA. Então, começando aqui em 2007, a quantidade que dava para comprar, o preço da cotação. Na época, nesse dia, eu usei o mesmo critério da outra planilha, eu peguei o preço de abertura do mês, não escolhi preço maior ou menor, se estava na baixa ou se estava na alta. Peguei o preço de abertura no mês, ou seja, se você recebe dia 1º, você vai lá no primeiro dia do mês, vai lá e você vai comprar a ação, independente do preço que esteja. Então usei esse critério. Então aqui você vê que ao longo de 2007, fechando dezembro, nós tínhamos um total de 334 ações, ao valor de cotação 4,10, e nosso preço médio em 3,85. Lembrando mais uma questão, o critério aqui para reinvestimento dos dividendos, como Itaú, ela normalmente paga de 2 em 2 meses, às vezes 3 em 3 meses, eu fiz todo o reinvestimento em dezembro, como se estivesse recebendo dividendos anual, ok? Então, se você reparar aqui, compramos 28 em janeiro, já em fevereiro compramos 26 ações e assim sucessivamente. Em dezembro, com reinvestimento, compramos 48 ações.
com os dividendos recebidos, né, que foi R$ 102 pago pelas 334 ações que nós tínhamos, né, foi 30 centavos por cada ação. Então, assim foi ao longo do tempo, né? Primeiro ano de investimento você teria 1.369, segundo ano 2.089, eu botei aqui em vermelho, porque se você pegar, né, na calculadora R$ 100 por mês, né, aqui teria supostamente que ter, né, pelo menos R$ 2.400, né, ao longo de 24 meses, mas ao longo do tempo aqui do cenário nós vamos ver que isso é independente. Um ano você pode ter uma leve queda, mas nos anos posteriores, ao longo do tempo, o resultado tende a ser muito melhor. Então aqui em dezembro de 2008, 741 ações. Dezembro de 2009, 1.104. Ver como é que o valor de 2008 para 2009 já começou uma diferença muito grande, porque é o que nós costumamos falar, quando o preço da ação ela tem uma queda para o investidor, isso é uma oportunidade dele comprar mais ação, não de ficar em desespero, né? Como muitas pessoas, o preço caiu e, poxa, eu vou vender minhas ações todas. Não, não é isso. Se o preço caiu aqui, é a oportunidade que, lógico, você vai comprar mais. A R$ 2,92 eu comprei 34 ações. E assim vai, então o volume de ação que você tem em carteira também ele dobra, né? Ao longo do tempo a gente vai vendo isso, né? 2010, 1.408 ações, 2011, 1.790, já com R$ 8.717,30. 2012, 2.203 ações, 2013, 2.597, 2014, 2.950. E repare aqui que também deixei essa seta para a gente fazer essa comparação. 2014 teria investido 21.240, né, que a gente teria investido. Em 2015, repare que o valor foi menor do que o ano anterior. Aí você pode falar assim, poxa, mas assim eu estaria perdendo dinheiro. Não, você não está acumulando patrimônio, né? Se você está acumulando patrimônio, porque o preço aqui teve uma queda, eu estou pegando o fechamento de dezembro com relação ao ano passado, né, ao ano anterior, mas se você reparar, o número de ações também ele aumenta expressivamente. Né, você vê que a coisa em ações é tão absurda. Aqui em 2015 a gente teria R$ 20.000 investido. Em 2016 pularíamos para 30 mil e com 3.851 ações, correto? 2017, né, até julho teríamos 4.010 ações, o total de 37.413. Então, fazendo uma comparação, né, com a renda fixa, dessa vez eu coloquei a renda fixa no valor da taxa que ela estava, né, nessas épocas, 14%. Então nós teríamos na renda fixa um total líquido, já descontando imposto de renda, de R$ 26.279,02, né, uma rentabilidade líquida de 12,5% ao ano. Em ações, a nossa rentabilidade bruta foi 17,96, né, mesmo período de tempo, 10,7 anos, né, ou seja, 10 anos e 7 meses. O total investido é o mesmo, porque seria R$100, né, daria 12.700. Só que em ações nós teríamos líquido de 32 mil, descontando a corretagem e o imposto de renda. Uma rentabilidade líquida anual de 16%. Tá ok, pessoal? Gostaria só de lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Mas é uma projeção, né? Nesse caso aqui, não foi projeção, né? Eu fiz o cálculo com a cotação da época atual. E eu fiz projeção para 20 anos e para 30 anos se a gente continuasse
nesse tipo de investimento, né? Comprando R$ 100 por mês. Então, só nesses 10 anos você teria um total de 4.010 ações, teria um dividendo anual de 2.333, que te daria uma renda mensal sobre esses dividendos de R$ 194. Uma rentabilidade sobre o capital investido de 7,10% só em dividendos. Isso, ou seja, sem mexer no seu capital. Ok? Então, essa projeção com esse mesmo cenário, usando essa mesma rentabilidade, lógico que, como eu falei, pode ser até a mais a rentabilidade sobre ações, acontece muito, mas pode ser também a menos. Então eu usei a mesma rentabilidade e a média que ações nos dá está normalmente dentro desse parâmetro, né? Entre 15, 18, 20% ao ano. Então, com 20 anos, a mesma rentabilidade, 240 meses, né, total de 24 mil investido, nós teríamos o total de R$ 229 mil. Só de corretagem 1.920, um imposto de renda 30.504 e um total líquido de R$ 196.836. Usei a mesma rentabilidade. Aqui em ações eu deixei essa incógnita aqui porque não tem como a gente saber, né, o número de ações, já que é uma projeção. Ações não é simplesmente eu pegar essas 4.010 ações aqui e multiplicar ela para estar aqui para 20 anos, então teria 8.020. Não, porque você poderia ter muito mais ações do que isso, ou de repente até um pouco menos, dependendo do valor do preço que estiver a cotação lá naquela época, entendeu? Mas se botar para a gente ter uma base aqui, né, o preço de ações a R$ 20, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria. Mas enfim, o importante é isso aqui, só de dividendo anual seria 13.778 e uma renda mensal aí de 1.148 reais, né, por mês que vocês teriam. Botei rentabilidade de 7%. Normalmente as ações pagam isso, né, sobre dividendos. Algumas pagam um pouco mais, algumas pagam um pouco menos. Então o Itaú está beirando essa margem, então eu deixei os 7%. Né? Agora, o que assombra os números de 20 para 30 anos. Se você reparar, usei a mesma rentabilidade, o mesmo critério, só que você teria um total bruto de R$ 1.395.102. Tirando a corretagem e o imposto de renda, que só o imposto de renda seria 203 mil, você teria um total líquido aí de R$ 1.188.357. Ou seja, você teria 83 mil aí só de dividendos anuais e uma renda aí de 6.932. Lógico que isso aqui eu estou contando que essas ações fossem vendidas, né? Normalmente quando você faz um patrimônio em ações, você não vende as suas ações, você vai receber os dividendos e vai viver dele, entendeu? Então essa é uma projeção com investimento somente de R$ 100 por mês. Então, supondo a quantidade de ações, vamos fazer um cálculo rápido aqui para ver quanto que nós teríamos, né, em quantidade. Se botar que cada ação, né, daqui na projeção de 20 anos estivesse valendo aí R$ 20, né, o preço atual estaria aqui 9,33, vamos supor, mais 10 anos estaria valendo R$ 20. Então você teria um total aí em 20 anos de 11.463 ações. Em 30 anos, vamos supor que ela continuou crescendo e ela vale R$ 30 o valor de cada ação. Então, sobre 30, nós teríamos aí um total de 45.503 ações. Ok? Isso é o poder do mercado financeiro, da Bolsa de Valores. Esse é o poder, né, de um investimento tão baixo, né, que as pessoas costumam querer. O brasileiro tem essa questão. O brasileiro ele gosta de tudo de imediato, né? Quem investir hoje, como a gente vê nos grupos aí, quem investir hoje já tem um resultado amanhã, né? Quer colocar um dinheiro hoje e amanhã já se tornar
milionário. Pessoal, vamos entender uma questão. Em investimento existe o fator tempo. Então, quando você vai fazer um investimento para o seu futuro, esse investimento normalmente ele tem que ser de longo prazo. Ou seja, investimento em ações, normalmente quem investe, lógico que tem várias formas de investir, mas como eu que tenho um perfil societário, né, eu sou sócio das empresas, eu não vendo as minhas ações, você tem que visar uma carteira geradora de renda para o futuro. Para com 30 anos, daqui a 30 anos, você ter uma renda dessa por mês e não precisar depender mais de trabalhar para ninguém, com apenas R$ 100 por mês. Tá entendendo? Então essa é a diferença do investimento, do investidor, que ele é um investidor consistente, ele tem uma visão de longo prazo. Algumas pessoas, alguns amigos compram e vendem ações todos os dias, né? Fazem trader, né? São day trader, ou compra e vende na semana seguinte para ganhar com a variação, né? do preço. Mas isso de certa forma pode se tornar arriscado, porque se você pegar aqui por esse exemplo, em março agora de 2017, as ações do Itaú custavam 10,15. E se você comprou para vender no mês seguinte, você vendeu a 9,56. Ou seja, você teve um prejuízo. Mas isso ao longo do tempo, ou seja, essas quedas que as ações dão, que é normal na bolsa, né, que é um movimento especulativo, elas te dão oportunidades de comprar mais ações. Porque se vamos parar para pensar, se o Itaú ele é uma empresa consistente, concorda comigo? Então, pessoal, tive que dar um pause rapidinho aqui na gravação, porque passou um carro muito barulhento aqui na rua, para não atrapalhar. Então, é isso. Se o Itaú é uma empresa boa, é sólida, ela é consistente, ela vem dando lucro constante, vem pagando dividendos constantes, concorda comigo? O fundamento da empresa, ele é bom. Se eu sou sócio do Itaú, poxa, se a ação ela custa 10,15 e eu vou comprar porque é uma empresa boa, se ela cair para R$ 9, a empresa ela continua boa. Eu só vou ter uma oportunidade de comprar um volume maior, né? Porque ela se tornou mais barata naquele momento. Entendeu? Então, para perfil societário, se a ação está subindo ou descendo, essa oscilação só vai te dar mais oportunidade de você adquirir mais ações da empresa que já é sólida e já é consistente. Ah, mas o Edson, quando é que então que a gente vai vender nossas ações? Bem, eu não vendo as minhas ações. Agora, se o fundamento da empresa mudar, aí sim é a hora de começar a pensar em vender. Ah, o Itaú ele começou a dar prejuízo, tem alguma coisa de errada na diretoria, na gestão do Itaú, aconteceu alguma coisa com relação ao banco, que ele não está acompanhando a evolução, e você vê que ela começou a parar de pagar dividendos, ela começou a parar de gerar aquele lucro, começou a fechar no vermelho, opa, é um sinal de alerta. Então é a hora de você pegar e se desfazer daquela empresa. Então você vende as suas ações, vai, escolhe outra empresa e compra uma outra empresa. E é assim que funciona. Você vai remanejar, né, a sua carteira de investimento de acordo com o fundamento da empresa. As pessoas falam, mas a bolsa de valores é muito perigoso, é muito arriscado. Sim, de certa forma é arriscado. Se você for fazer trader, comprar hoje e vender amanhã, como deu um exemplo aqui, você comprou em março, vendeu em abril, poxa, foi super arriscado. Você perdeu o dinheiro aqui. E normalmente quando a pessoa faz o trader, né, ele não compra só R$ 100. Ele compra um volume muito maior para essa diferença aqui de centavos, ele ter um ganho expressivo. Pô, então se você compra 1.000 ações aqui a 10,15 e vende ela a 9,56 no outro mês, você está perdendo dinheiro. Com certeza que você está perdendo dinheiro. Isso se torna arriscado. Agora, esse perfil societário, que nem eu estou falando com vocês aqui, qual é o risco que eu teria aqui? Poxa, vocês podem reparar que você tem um começo,
Você começa a comprar as ações, elas oscilam, estava 3,54, 3,68, 4,14, 4,34, caiu para 3,75 e isso é normal. Poxa, de um ano para o outro, se eu tivesse colocado na renda fixa, teria rendido mais dinheiro. Sem dúvida. Mas eu não estou aqui para comprar ação para ficar com ela só um ano. Estou para comprar para ficar com ela o resto da vida. Ações são propriedades, assim como você compra uma casa e você pode deixar essa casa para os seus filhos, para os seus herdeiros, quando você partir, ações é a mesma coisa. Ações elas são escrituradas, né, eletronicamente. Você, quando se torna sócio de uma empresa, o seu nome vai estar lá no hall societário da empresa. Entendeu? Então, entre todos os acionistas, o seu nome vai estar lá como sócio daquela empresa. E a quantidade de ações que você tem. Se porventura amanhã ou depois acontecer alguma coisa com você, essas ações vão passar para os seus dependentes, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido. Entendeu? Então, o investimento em ações, né, é você realizar um sonho, né, de ter uma empresa, já que você não tem dinheiro agora suficiente para montar uma, você comprar um pedaço pequeno de uma empresa que já está constituída e que é sólida. E o melhor disso tudo, que você não precisa saber gerenciar uma empresa, você não precisa saber gerenciar uma folha de pagamento, gerenciar funcionários, porque você tem pessoas fazendo isso. Você se torna sócio, mas você tem pessoal qualificado dentro da empresa, que são os gerentes, os diretores, o presidente da empresa, entendeu? Então, aqui é um gráfico de evolução, para vocês terem, né, uma noção, né, que o começo sempre é bem devagar, ele não muda muito a sua expressão, então ele vem evoluindo ao longo do tempo, mas reparem, né, que com 10 anos você tinha 37 mil, né, com 20 anos você já tinha 229 mil em capital acumulado. Pô, de 20 para 30 você já bateu a casa do milhão, já se tornou milionário, 1.395.000. Tá entendendo como é que o fator tempo é crucial para quem pretende investir para o futuro? O fator tempo é determinante para você ter um investimento sólido e consistente. E isso eu estou falando, pessoal, de R$100 por mês. Aí as pessoas vêm falar comigo que é arriscado. Eu tenho medo, Wellington, da Bolsa de Valores. Pessoal, cai na real. Arriscado é você trabalhar aí agora há 49 anos, pagando uma previdência que você não sabe nem se vai ter aposentadoria até lá. Isso é arriscado. Isso é você estar correndo um risco maior pela suposta segurança que te falam, de um retorno que você não sabe se vai ter. Você não sabe se o governo vai ter condição de sustentar a aposentadoria e como é que fica. E o valor que você paga, você pagar R$100 por mês para receber um salário mínimo, né, daqui a 49 anos, R$100 por mês, em 30 anos com ação, você é milionário. E você tem uma renda aqui, só de 6.900, quase 7 mil por mês, com o seu capital acumulado. Não é lógico que eu estou falando isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma projeção. Essa rentabilidade, né, como eu projetei que ela veio até 10 anos com essa rentabilidade, essa aqui é uma rentabilidade real, tá? Isso daqui não é a rentabilidade projetada, foi a rentabilidade real dessa planilha, né, das ações do Itaú até agora, até o momento de 2007 até agora 2017. Então eu peguei essa mesma rentabilidade e projetei para 20 anos e para 30. Lógico que pode haver uma diferença, essa rentabilidade aqui pode cair, mas ela também pode aumentar. Então esse valor aqui pode diminuir um pouco, mas também ele pode aumentar expressivamente. Está entendendo? Porque se a empresa ela é sólida, ela é consistente, é uma empresa boa, com fundamentos bons, a tendência da empresa é se valorizar. O valor patrimonial da empresa ela vai crescer, e com o crescimento do valor patrimonial, o valor da cotação da ação ele tende a acompanhar. Então hoje ela está 9,33, que nem eu coloquei essa divisão aqui que foi a R$20, né? Supondo que ela poderia estar a R$20, nós temos exemplo claro aí, de alguns bancos, Itaú, Bradesco, né, que saíram de 13, 14 reais,
Poxa, e hoje estavam custando 40, 39, 36. Entendeu? Mais do que dobrou. E pode acontecer, hoje a ação está custando R$ 9, amanhã ela pode estar custando 18, 20, 25, 30, 40. Isso aqui não existe limite para variação, para o valor da cotação. O medo que todos têm de investir na bolsa, qual é o seu risco de você investir em ações de boas empresas? O teu risco é o banco quebrar. Porque a ação ela não vai a zero de um dia para a noite. Entendeu? Ao contrário do que acontece com determinadas empresas, você quando se torna acionista, você vai estar acompanhando o resultado da empresa. Então, se ela começar a te dar sinais que ela não está bem, simplesmente pula fora. Pega essas 4.010 ações aqui, vende e compra outra empresa. Simplesmente isso. Qual é o risco que tem? Né? As pessoas têm um medo muito grande, mas não têm um medo de chegar no futuro e não ter uma vida estabilizada, né? uma vida projetada. No momento que você precisar mais de dinheiro, que é quando chegar a velhice, você ainda tem que trabalhar até morrer. Porque a aposentadoria do INSS ninguém pode contar, sabemos nem se vai existir até lá. E aí como é que fica? E olha os números. Poxa, você com 20 anos de investimento aqui nessa simulação, e lembrando que esse dividendo, né, eu estou pegando do valor patrimonial. Então, supondo que você não vai vender as suas ações. Então, você tem uma renda aqui com 20 anos de R$ 1.148. Quer dizer, você tem mais do que um salário mínimo e tem um patrimônio aí de 229 mil acumulado. Poxa, em 30 anos você tem quase 7 mil de dividendos mensais, salário mensal. Né? E mais de 1 milhão em patrimônio. Então vamos pensar nisso, pessoal. O gráfico mostra, né, os números, a matemática ela é exata. Entendeu? Vamos perder um pouco desse medo para poder começar a fazer uma previsão do nosso futuro. Tá ok? Bem, era isso que eu queria mostrar a vocês. Tá ok? Para que possamos perder um pouco esse medo, né, de investir no mercado de ações, tá ok? Se esse vídeo está te ajudando, se inscreva aqui no nosso canal, dá uma curtida no vídeo, divulga para os seus amigos, né? É importante as pessoas conhecer umas opções de investimento para poder ter uma previsão de um futuro próspero, tá ok? Então deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Estou fazendo também de acordo com os comentários que estão havendo, né? Deixe sua dúvida, sua pergunta, a sua sugestão. Poxa, Wellington, eu queria saber mais sobre isso, poderia gravar um vídeo sobre determinado assunto. Poxa, a gente vai estar gravando aí na medida do possível, tá ok? E lançando para vocês. Então é isso, pessoal, que Deus abençoe a todos, tá? Um excelente dia e qualquer coisa nós estamos aí para tirar a dúvida, tá ok? Deus abençoe.